Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O Processo da Salvação. A expressão do apóstolo Paulo, operai a vossa salvação com temor e tremor, escrita em sua magna carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, enfatiza que a salvação é um processo dinâmico e destacada na obediência e na conduta cristã, de acordo com a palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos pormenorizadamente todas as etapas do processo da salvação. O processo da salvação em Cristo Jesus. O plano da salvação. O pecado da desobediência de Adão e Eva, de modo inevitável, separou o homem de Deus, e o homem, em sua condição decaída, nada poderia fazer. Mas Deus, com sua presciência, já havia, antes da fundação do mundo, elaborado um plano para que o homem pudesse retornar ao seu estado original de comunhão com o Senhor nosso Deus. E este plano foi construído na base da morte vicária de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós e pelo seu sangue na cruz livrou a humanidade da condenação eterna. A salvação tem origem em Deus e devido a isso podemos buscá-la e ter a certeza de que os seus efeitos são permanentes e duradouros, porque ela é boa, é eterna, é perfeita, é única, é um ato de amor, como também é uma manifestação da graça de Deus, sendo também um ato de justiça, é o livramento das consequências da morte espiritual. A salvação é a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas do diabo. E também a salvação, por fim, é um plano divino para que o homem volte a ter vida eterna com o Senhor. Vejamos agora o processo da salvação. Etapas da salvação. Eleição. O pecado de Adão e Eva lançou a humanidade para a perdição eterna, ou seja, a sua total separação da divindade do Senhor. Nesta condição, Deus fez uma eleição, que significa literalmente uma escolha, onde o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, resolveu, mesmo antes da fundação do mundo, eleger salvar a humanidade de seus pecados. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, em Gênesis 3,15, o Senhor promete a vinda de um Salvador. E nesta promessa já estaria estabelecido a sua escolha de salvar a humanidade. Predestinação. Deus predestinou os homens determinando dois caminhos com relação ao futuro da vida espiritual de um ser humano. Isto é,
Viver eternamente com Deus ou viver eternamente sofrendo com o diabo nas trevas, sabendo-se que, pela presciência do Senhor, Deus já conhece antecipadamente quem acreditará em Cristo e quem o rejeitará, ou seja, quem terá a vida eterna no céu e quem irá para o lago de enxofre e fogo, sendo estas condições de vida a escolha do próprio homem individualmente frente a um chamado futuro que o próprio Deus efetivou. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículos 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. João 3, 16 ao 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Em João, capítulo 3, versículos 31 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, o conceito bíblico de predestinação é que Deus determinou dois caminhos para os homens. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. Vocação ou chamamento. A Escritura demonstra em suas sagradas linhas que existe um chamado especial de Deus para a salvação de todas as pessoas. Mas também se percebe que este chamado só atua de maneira eficaz aos que reagem a este chamado, compreendendo o real significado do Evangelho de Cristo sob a obra de iluminação do Espírito Santo, sendo isto necessário devido à depravação moral e espiritual dos homens, que se entregam a toda sorte de pecados mundanos que os impede de captar a verdade revelada de Deus. Este chamado especial é eficaz para os que realmente creem na extraordinária mensagem da salvação, eliminando assim os efeitos malignos do pecado. Mateus capítulo 11, versículos de número 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor.
Mateus 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, aí está o chamamento de Jesus a todos os homens para a salvação. Tendo em vista, então, a eleição, a escolha de Deus em salvar a humanidade, a predestinação, os dois caminhos que o homem pode trilhar pós-túmulo, que é crer em Jesus para a salvação ou rejeitar Jesus para a condenação eterna. Vem o chamado de Jesus a todos os homens para a salvação, e este chamado provoca no homem a fé salvadora. A fé salvadora, pela pregação da palavra de Deus, desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo faz o gracioso convite ao pecador para a salvação através da pregação da palavra de Deus. O chamado decisivo para a salvação não é feita por língua humana, mas sussurrada à alma diretamente pelo Espírito Santo. Porém, os pregadores da palavra de Deus são importantes instrumentos do Senhor, mas devem afastar de si qualquer semente de arrogância ou estrelismo. Romanos, capítulo de número 10, versículos de número 8 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 ao 15. Diz assim a palavra: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Após a fé salvadora, vem o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo. A fé da salvação, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus pregada, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e, portanto, nos leva pela fé ao arrependimento e à conversão para Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículos 7 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Após o convencimento, temos então o arrependimento. E o arrependimento, do ponto de vista bíblico, é a ação voluntária de uma pessoa em reconhecer os seus pecados e confessá-los a Deus, e sob a ação do Espírito Santo, mudar o seu comportamento ético, moral, social e espiritual. O arrependimento caracteriza-se por um sentimento piedoso, de pesar, pelo mal que fizemos, e assim, ao se arrepender, o indivíduo se inclina a abandonar e repudiar o pecado, e conscientemente, sem interferência emocional, se desperta para o desejo de ter comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente e real, não haverá a verdadeira condição de salvação do poder do pecado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Após o arrependimento, a etapa seguinte no processo da salvação é o perdão dos pecados. Sob os domínios do Espírito Santo, o homem não só compreende todo o plano de salvação, bem como entende claramente que não só os seus pecados, mas também todos os pecados da humanidade foram perdoados por causa da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A fé nos habilita a recebermos a graça de Deus e é indispensável para a salvação, de forma a reconhecermos as verdades absolutas de Deus. A fé significa crer que algo é verdadeiro, e no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador, recebe a remissão de pecados, recebe o perdão de suas transgressões. Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículos de número 30 ao 43, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós
conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Justificação. Sem que o homem mereça, ele é declarado justo, porque o seu pecado é imputado a Cristo, e a justiça de Cristo é concedida a ele. O homem é declarado justo com perdão e esquecimento pleno de toda infração cometida por ele, na época em que andava nas trevas pecaminosas. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da obra da lei. Após a justificação, então, nós temos a conversão. A conversão é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa e se caracteriza pelo ato de ela deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Só existe um ponto na vida de uma pessoa para voltar-se para Cristo, e este ponto é a conversão, uma mudança em sua vida, no sentido da sua conduta moral e espiritual, em resposta à oferta da salvação dada pelo nosso majestoso Deus. No livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo de número 18, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 30 ao 32. Portanto,
Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Regeneração. A conversão implica na mudança de rumo da vida moral e espiritual de uma pessoa. É a resposta à salvação que Deus proporciona aos homens. Porém, a regeneração é o novo nascimento. É o que chamamos de nascer de novo e se consubstancia numa reversão total das tendências naturais da pessoa, isto é, Deus transforma o indivíduo de tal maneira que ele adquire uma vitalidade e maturidade espiritual, restaurando ao padrão de perfeito alinhamento com a vontade do Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo de número 4, carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 22 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Após a regeneração, então nós temos a adoção. A adoção como filhos de Deus se restabelece como uma mudança de estado de orfandade para um estado de aceitação e de favor, nos tornando filhos de Deus, restaurando o relacionamento que o homem antes do pecado tinha com Deus e pelo pecado perdeu este relacionamento. A adoção ocorre concomitantemente com a conversão, regeneração e justificação, e significa uma imediata reconciliação com o Senhor dos Senhores. Quando recebemos a filiação de adoção, então passamos a contar com o amor e a boa vontade de Deus, e somos considerados filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiros do céu. Romanos capítulo 8, versículos de número 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 8, versículo 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes
os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Após a adoção, temos então, na etapa da salvação, a santificação. A santificação é a obra contínua de Deus na vida do salvo e exige um tempo extenso de vida para se completar. Isto é, durante a vida do salvo, a obra sobrenatural feita por Deus o coloca separado do pecado, de tudo que é mal, de tudo que é ruim, até em pensamentos. A santificação guarda um processo progressivo, onde o salvo se aproxima cada vez mais de Deus, se relacionando com Ele em oração, na meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus de forma perseverante, ratificada pela sua conduta moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante a Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículos 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultados escolhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorificação como a última etapa da salvação. A glorificação é o ápice do processo. É a parte final de todo o processo de salvação, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus. Pois veremos ao Senhor face a face. Quando formos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, num corpo frágil, semeado em desonra, para um corpo incorruptível, imunes a doenças e a deteriorações. Estaremos então num corpo glorioso e forte. Então, em tudo, seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. A nossa glorificação é a consolidação e consumação da salvação, em que viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor. E essa condição, em parte, ocorre com a nossa morte física na terra, e em parte ocorrerá no momento tão ansiado, tão esperado, que é a segunda vinda de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 57, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 57. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressecar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível
se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Portanto, aí fechamos com todas as etapas da salvação dentro do processo da salvação. Em primeiro lugar, nós temos a eleição. Em segundo lugar, a predestinação, a vocação ou chamamento, a fé salvadora, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, o arrependimento, o perdão dos pecados, a justificação, a conversão, a regeneração, a adoção, a santificação e, por fim, a glorificação. Concluindo a aula de hoje, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu por nós para nos salvar de tão grande condenação, que era ser escravo eternamente no mundo das trevas. Só temos uma vida física, e é vivendo nela que temos que desenvolver a salvação, recebida através da eleição, da chamada ou vocação, da conversão pelo arrependimento mediante a fé, da regeneração, da justificação e pela adoção de filhos de Deus, nos santificando para a consolidação de um corpo glorificado. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.